Fala aí, moçada, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu não sou de gravar vídeos aqui pro meu canal nem nada, nem tenho conteúdo de FIFA 20, não tenho essa pretensão nem nada. E também, ao contrário da maior parte dos pessoal dos youtubers, também não tenho pretensão de alavancar meu canal nem nada disso. Mas cara, fiquei com muita vontade de compartilhar a experiência que eu tive com esse FIFA 20. Porque, sério, não teve nenhum jogo na minha vida que eu tenha gastado tanto tempo, energia, me disposto tanto a melhorar, a aprender, quanto esse jogo do FIFA, essa última versão FIFA 20. E o resultado final foi um resultado que eu vou compartilhar com vocês, aonde eu consegui chegar. Mas cara, é assim, teve tanto estresse no meio. Aí, cara, foram 9 meses, eu nunca fiz essa jornada tão grande. Eu já joguei jogos de campanha, por exemplo, Witcher, mesmo nesse Xbox One, que é um jogo grande, todo mundo sabe. Teve até alguns momentos que eu preferia não sair de casa. Chegava um dia, por exemplo, que estava chovendo, eu achava legal o fato de estar chovendo para poder continuar jogando, né? Então eu me envolvi bastante, mas com o FIFA foi um movimento mais forte, emocional, pesadíssimo, cara, foi um negócio muito louco, foi aquela paixão violenta e então foi bem complicado. Eu peguei o FIFA, comecei a jogar esse modo online lá no final do ano passado, a gente está no final do mês de agosto agora, então já são praticamente 9 meses que eu estou jogando, eu nunca me dediquei tanto assim ao jogo e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Mas antes, sempre tem um antes, eu vou só falar, cara, uma coisa que eu acho que é muito parte da minha geração, talvez muita gente se identifique também. A gente sempre aprendeu a jogar, eu tenho mais de 30 anos, então eu sempre joguei nesses modos contra IA, e cara, no modo contra IA você destrói, né? Você aprende a ganhar, você tem sempre a sensação da recompensa, né? Você não vive muito a frustração. Eu lembro que nos jogos que eu mais me envolvi, que foi o International Superstar Soccer 98 pro Nintendo 64, quem jogou também da minha geração sabe como é que era. E cara, nesse jogo eu metia lá 10 gols, eu aprendia, tinha um truquezinho que você fazia a curva na bola, e eu peguei esse truque aí e metia gol toda hora. Então as partidas onde eu não fazia 10 gols eram decepcionantes para mim. Então eu já cresci, a minha geração acho que cresceu muito nisso. A gente tem mais dificuldade de aceitar o online, de aceitar as derrotas no online, sabe? E eu nunca me vi como um cara muito competitivo não, no futebol mesmo, na vida real. Sempre fui fanático total pro futebol. E mesmo jogando futebol, era daqueles que chega, joga, se diverte, né? Olha para o futebol mais como uma diversão do que como, nossa, vamos lá, destruir, ganhar dos outros caras. Então eu sempre fui muito assim. E aí me surpreendeu que quando eu entrei nesse mundo do FIFA, o primeiro que eu tive foi o FIFA 15, passei por todos com exceção do FIFA 19. No ano passado, né, 2019, eu joguei o PES, porque também fiquei de saco cheio. Mas desde o FIFA 15 eu já percebi que eu tinha uma competitividade um pouco mais alta do que o que eu achava que eu tinha. E também eu percebi que eu tinha também o pavio, uma capacidade de perder, né, de aceitar, absorver as derrotas também menor do que eu imaginava que eu tinha. Isso porque também eu joguei muito na adolescência e na infância, videogame, na época da faculdade também, mas daí quando eu comecei a trabalhar, sabe, uma fase mais adulta ali, pré-adulta, né, era mais sair, mais happy hour, eu dei uma afastada forte dos videogames. Aí quando eu casei em 2014, eu voltei com tudo pro mundo dos videogames, e aí eu comecei a perceber esse Samuel que, cara, é muito competitivo e tem muita dificuldade. E aí, então, aqui, quando eu casei também, eu não tinha uma conexão boa aqui na casa, essa casa mesmo onde eu moro hoje. A minha conexão era de incríveis 2 megas, você vê que realmente não tinha condição nenhuma de jogar, então eu sempre joguei o mundo offline, né? E aí eu fiquei no FIFA 15, desde o FIFA 15 eu tinha muita dificuldade em fazer gol no FIFA 15. Eu chegava na cara do gol e eu não conseguia entender, porque eu jogava bastante com o Barcelona,
época que tinha o Neymar, né, Suárez e Messi, MSN, e eu chegava na cara do gol e perdia gol toda hora, isso, nossa, me deixava emputecido, sabe? Chegava a bater no sofá, sei lá, acho que é muito do meu perfil daí. Apesar de ser uma pessoa calma, no geral, não sei, cara, o videogame, eu acho que eu cresci com isso também, e eu tenho essa dificuldade maior em aceitar as derrotas. E aí, na sequência, eu fui pro FIFA, mantive lá, FIFA 17, né, 16, 17, e aí no 18 eu entrei no mundo online. E aí, cara, puta vida, aí realmente, manos, eu comecei a me perceber mais ainda, né, competitivo, só que, cara, eu achava que eu era meio que um deus do jogo, porque eu jogava aquele modo de temporadas, né, e nesse modo de temporadas eu ia muito bem. Eu cheguei na primeira divisão, fui passando lá, 10ª, 9ª, tudo, e aí eu cheguei na primeira divisão, já no FIFA 18, e eu ganhava a primeira divisão, às vezes perdia, né, não era todas as vezes que eu ganhava o título, tinha que fazer acho que 21 pontos em 10, 23 pontos em 10 jogos, uma coisa assim. E eu ia bem, sabe? Ia bem, achava que era bom demais, tudo, e só continuei. E eu sabia que o Ultimate Team era um buraco um pouco mais embaixo e tinha também mais envolvimento, era mais viciante. Mas como eu nunca tive muito tempo, também trabalhava demais, né? Então eu preferi ficar nesse mundo online. Mas mesmo assim, eu percebi que tinha várias vezes que era cansativo, né? Mas aí eu fui pro PES 2019, mais em função de querer jogar com os times aqui do Brasil, né? Aí minha experiência também não foi muito boa, porque o PES, cara, assim, pelo menos a experiência que eu tive lá no PES foi de um jogo muito cheio de bugs. Sei lá, nossa, acontecia muita coisa bizonha, cara. No FIFA acontece, mas no PES era mais. E aí eu não sei se eles estão melhorando isso, né? Mas era assim lá. E tô chegando, caras, aguenta aí que eu tô chegando na parte. Aí veio o FIFA 20. Mano, cara, aí eu comecei a me envolver, já quis entrar no mundo online, né? Primeiro eu fiquei também naquelas etapas de divisões, mas aí mesmo nas etapas de divisões eu já comecei a ver vídeos. E o meu primeiro equívoco foi ver vídeos dos caras, dos tops, né, do mundo, deles jogando entre eles. E aí, esse tipo de jogo, mano, quando o cara joga contra um outro cara profissional, né, o jogo fica mais amarrado, é normal, né? Os dois conseguem prever o que o outro vai fazer, então é a perda de bola aqui. E aí eu já tive meio que uma percepção, falei, puta, acho que não é tão difícil assim você ser um cara muito bom no jogo, né? Porque o jogo deles lá era um jogo que não fluía, eles jogam de uma forma muito defensiva, né? Você pegar lá, por exemplo, esses últimos jogos aqui, até que tiveram, né, na época da pandemia, cada um na sua casa. Teve um jogo que eu vi recentemente lá do Tex contra o Nicolas Hazek. E aí, cara, você vê o jogo amarrado, tudo, são os dois melhores jogadores do mundo, mas é muito amarrado. E aí eu tentei meio que utilizar aquilo para fazer o meu jogo, e o meu jogo ficou aquele jogo demorado, né, cheio de lag e tudo, e eu não desenvolvia tão bem. Muita gente me xingava na internet, terminava os jogos, os caras vinham me xingar, nossa, segura muita bola, futebol é pra frente, não sei o que lá, por isso que essa comunidade do FIFA é uma bosta, porque não sei o que lá. E eu também percebi, cara, que eu sou um ser humano muito ruim jogando FIFA, mas, cara, falar pra você que a maior parte das pessoas consegue ser pior que eu ainda, porque nessa época que eu segurava muita bola, aprendia, né, jogava de uma forma mais lenta, o tanto de xingo que eu recebi, nossa, o pessoal pegava, cara, e já vinha, terminava a partida, já vinha com 2 pés no peito, falando besteira, sabe, xingando mesmo. E aí eu sou um mau perdedor, confesso que eu sou um mau perdedor, mas quando eu ganho eu tento ser o mais gente boa possível, não irritar outra pessoa. Enfim, e aí eu continuei nessa pegada, ver vídeo, ver formas de jogar, técnicas e aqueles negócios como usar as táticas no meio do jogo, e dediquei muito tempo, cara, da minha vida, muito tempo. Eu tenho uma nenê pequena que é maravilhosa, só que aí a gente entrou na pandemia, e mesmo com ela, mesmo tendo tempo com ela, né, tendo tempo aqui para trabalhar tudo, dedicando, eu quis me aprofundar um pouco mais. E aí, cara, o duro é que, assim, ó, a quantidade de jogos que eu fui fazendo vários jogos, e primeiro, que eu acho muito exagerado ter que fazer 30 jogos no final de semana. Pessoalmente, eu acho que, nossa, cara, assim,
Já na pandemia já foi difícil fazer, várias vezes eu fazia assim, vou completar, tô aqui, né, vou fazer os 30 jogos, não vou ficar para trás também, porque o nego tá lá, o nego tá fazendo, né, os times vão ficando melhores. E quando eu comecei o Ultimate Team, eu entrei em fevereiro no Ultimate Team. E aí todo mundo já tinha times bons, excelentes, etc, etc. E aí eu peguei e montei um time em cima do campeonato francês, né, usando os jogadores do campeonato francês, porque eu tirei um Cavani não negociável. E aí eu falei, pô, Cavani, cara, eu tinha essa percepção, né, o cara, eu ia muito pelo overall dos caras. O cara é 88. Então, pô, é um puta de um jogador aí, vou usá-lo. Mas todo mundo sabe que não é assim que funciona no FIFA. Tem assim, o overall não diz muito, né, às vezes diz muito pouco, na verdade. Tem outras características que são mais importantes. E aí eu fiz um time e a minha zaga tinha Marquinhos e Kimpembe. Cara, olha, eu vou falar pra vocês, eles pareciam dois amadores jogando na defesa. Várias partidas, Marquinhos caía do nada. Eu chegava a roubar a bola de um adversário e na sequência, depois de roubar a bola, o meu Marquinhos se jogava no chão, sabe? E aí, isso começou a me emputecer muito. E eu, vendo esse tipo de coisa, meu Kimpembe também, várias vezes, teve gols que eu tomei que a bola passava no meio do jogador e ele... Teve um gol que eu tomei que a bola passou e o meu Kimpembe, ele levantou a perna, sabe? A bola estava aqui, era só ele abaixar a perna e ele levantou. Então eu perdi muito jogo, né? Eu não era um grande jogador, mas eu perdi muito jogo, bizarro, cara, de formas bizarras. E aí sempre criei essa percepção de que quando eu tivesse um time muito bom, quando eu tivesse um time melhor, né, eu ia decolar, eu ia jogar muito bem, não ia acontecer esse tipo de coisa. E aí eu comecei a melhorar meu time, tudo, fui pra cima, tal, fiz várias mudanças. E esse tipo de coisa, né, o handicap, essas manipulações continuaram a acontecer. Só que, cara, é muito bizarro, é enervante, é uma coisa desonesta, assim, que várias vezes eu terminava de jogar, ia, sei lá, eu tomar banho, ou fazer outra coisa, e, cara, aquela sensação da frustração de você ser roubado numa partida, sabe? Aquilo ficava comigo, eu não sei se outras pessoas também têm isso, sabe? Não sei, de repente isso até tá sendo bom pra alguém que também se sentiu assim. Mas, cara, ficava uma coisa ruim. É uma coisa ruim você sentir que você fez, né? E o jogo, ele manipula os detalhezinhos. Ele troca. Às vezes você pede para fazer uma coisa, não faz. E acontecem jogadas que depois na sua defesa, de repente você tenta dar um drag back lá na frente e o zagueiro do adversário corta. E aí, depois ele mete uma outra jogada muito mais simples e ele passa na sua frente, sabe? E a EA se defende falando que são colisões, né, são contatos aleatórios que acontecem dentro do jogo, mas, cara, é evidente que não é aleatório. Isso, assim, é uma coisa mais banal, trivial do mundo, que não é aleatório, porque tem um padrão para isso. E aí, quando eu comecei a melhorar, o padrão mais claro, enervante para mim, é o seguinte: você começa jogando a partida bem. Você sente. E o que para mim define que você está melhor numa partida? É o fato de você estar conseguindo enganar o seu adversário. Então, talvez o jogo, né, ele mede lá por quantas finalizações cada um chegou, mas, cara, o dominar é assim: você fez uma jogada, então você conseguiu, de repente, prever que o cara ia para a direita, você foi junto para a direita, depois o cara vem para a esquerda, você vai junto para a esquerda, você sabe que o cara vai tocar para o meio, tem várias jogadinhas manjadas, né, no FIFA. Então aí você vai e fecha o meio, sabe? E aí quando você vai para o ataque, você sabe que ele está esperando que você dê o fake e aí você corta para o outro lado. Então você sente que você está melhor, você sente que você tem um domínio mental da partida. E isso acontecia várias vezes comigo, eu sentia que tinha desse domínio mental. E aí, o que aconteceu? Eu fui melhorando meu time, melhorando, e comecei a chegar finalmente no Ouro 1. As 20 vitórias em 30 partidas. E eu até fiquei satisfeito, só que eu comecei a jogar num nível tão bom que era nível de elite já. E aí várias partidas, várias aconteceu isso, que assim, o jogo ele facilita, ele tem lá uma tentativa gritante, enorme, de equilibrar as partidas. Aí você vai e faz o primeiro gol, o segundo já é mais difícil de fazer, mas às vezes sai um segundo, e às vezes já chegou a acontecer comigo, de você fazer um terceiro até. Só que aí, o jogo, ele
transforma de um jeito que os seus jogadores começam a tocar de um jeito mais esquisito, você começa a perder bolas esquisitas, sabe? E qualquer coisa que o maluco que tá lá do outro lado faz, vira um gol pra ele. Então isso, cara, mata demais. E aí várias partidas eu até consegui vencer nesse estilo, né? Mas, cara, eu passava um nervoso tão grande, eu não sei se sou só eu, sabe? Sei lá, esse negócio do handicap me deixava com um nervoso tão grande que algumas vezes eu até cheguei, tipo assim, a dar um berro, sabe, de raiva, ou até, nunca quebrei nada assim, mas tipo, dar uma batida, sabe, na porta. Sei lá, cara, é um negócio muito irritante que eu queria muito compartilhar, cara. E pra vocês terem ideia, eu tô chegando no fim já disso aqui. A EA hoje, quando eu penso em EA, cara, é um negócio que me traz tanta aversão, traz tanto asco, nojo, repulsa, sabe? Se me perguntarem, fala uma empresa aí que você tem raiva. Fala uma empresa aí que você... Eu não vou pensar nessas empresas que desmata, que sei lá o que faz, que não tem sustentabilidade. Vem na minha cabeça EA Sports, EA. Cara, eu peguei uma raiva tão grande porque não há necessidade. Aí depois, um outro jogo na sequência, o jogo ele te favorece, sabe? Você sente pequenos favorecimentos. Só que aí não adianta, você já tomou 2 viradas, 3 viradas, sabe? E aí se matando. Então não adianta, esse tipo de compensação irrita demais, cara, demais, e tá muito forte isso. Eu não sei, sabe, como que vai acontecer depois, mas é extremamente irritante isso, cara. Eu não sei, eu já vi muita gente, né, falando que dá raiva pra caramba também. Claro, tem pessoas que vão super bem, né, que tem mais tranquilidade, mas talvez lá dentro também, por dentro, fiquem enervadas. E aí, no final de tudo, eu consegui esses ouro 1, e aí eu comecei a ficar tão desmotivado para jogar que pra mim era um peso fazer esses 30 jogos no final de semana. E eu falei, beleza, eu vou fazer quantos der vontade, vai. E aí eu comecei a fazer muito pouco, comecei a pegar lá, sabe, sei lá, 14 vitórias, aí deixava lá, sobrava, sei lá, umas 10 partidas, não fazia. Só que aí, acho que o jogo ele tem algum tipo de comparação que ele faz da sua performance histórica, né, contra a performance dos outros jogadores. E ele começou a equilibrar muito mais as partidas. E aí eu fiz umas últimas 3 aí, Weekend Leagues, com os caras assim horrorosos, cara que tipo chegava na linha de fundo e cruzava, que aí você já vê uma das coisas mais evidentes, né, para você ver que um cara não sabe jogar o FIFA, ele fazer isso, né, chegar na linha de fundo, fazer uma jogada que no futebol real funciona, mas no FIFA não funciona. E aí, cara, aí eu comecei a jogar contra esses caras horrorosos e levar todo o jogo para prorrogação. Todo jogo dava empate, todo jogo. Eu fiz, assim, lá, umas 7, 8 partidas aí que foi tudo para prorrogação. Alguma delas eu ganhei, cheguei a ganhar até nos pênaltis, mas perdi umas 3, assim, para nego muito ruim. Então você vê que o jogo ele é apelativo demais, sabe? O jogo ele ferra demais. E aí me deu, sabe, um desgosto tão grande, e eu cheguei a comprar o FIFA 21 antes de tudo, umas semanas atrás. E infelizmente eu já me arrependi muito, sabe? Eu queria parar de jogar mesmo de vez. Eu tô até tentando parar, mas é uma coisa assim que também acaba te envolvendo, né? E assim, o saldo final disso tudo foi muito nervoso. Foi a recompensa que o jogo te dá, sabe? É isso, essa sensação de que você foi roubado, a sensação que tá entrando alguém na sua casa, sabe? E tá tirando o que você tá fazendo por merecer alguma coisa e não recebe o retorno, sabe? Então é zoado. Mas ao mesmo tempo foi um período de quarentena, né? Que a gente tá todo mundo em casa. E eu sei que se eu não tivesse envolvido com FIFA, a primeira coisa que ia estar ocupando minha mente, né? Espaço na minha mente, ia ser trabalho, com certeza. Então, por um certo lado, assim, tirou um pouco da ansiedade, sabe? De ficar pensando muito em trabalho, porque aí você termina, né, o jogo, aí você fica pensando um pouco ainda na estratégia, né? Isso ocupa a sua mente com uma coisa, de certa forma, lúdica, né? Que é melhor do que o trabalho. Então, isso foi um ponto positivo do jogo, mas, cara, o nervoso que eu passei, sabe? E aí já tô arrependido realmente de estar pegando esse FIFA 21. Eu não sei, sabe? Eu já tenho muita vontade de... Já vi várias reportagens falando que o PES 2022 vai ser muito bom.
E eu tenho vontade mesmo, cara, que todo mundo migre pro PES, que seja um jogo mais legal, com jogabilidade boa, porque realmente, cara, nossa, o que o FIFA faz, o que essa empresa faz, você vê lá nas avaliações dos jogos, né? O FIFA tem uma avaliação horrorosa, justamente por isso. E aí você vê os comentários, a maior parte das pessoas falando de handicap. E eu sei que esse handicap ele existe muito em função de tentar fazer com que as pessoas tenham essa ilusão de que vai melhorar o time, e aí quando eu melhorar meu time eu vou ficar muito melhor e não vai acontecer esse tipo de manipulação comigo, né? Essas coisas gritantes que acontecem, que não é assim, coisa simples. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma tentativa de nivelar e criar a sensação que sempre dá para você chegar lá. Você ficou no quase. Olha só, eu quase bati lá, tal. Para finalizar, então, hoje é sexta-feira e é a primeira sexta-feira em 5 meses, sei lá, 4, 5 meses aí, que eu não jogo a Weekend League. E eu tô me sentindo muito bem, assim, é claro, é legal você estar envolvido com o campeonato, né? Você tem aquela sensação bacana, disputa, tudo. Mas também é bom, cara, você ter aquela paz, aquela sensação de que você não tem que passar aquele estresse, né? Então, vê só onde que o jogo chega, né? E eu comparo muito, eu fiquei pensando nesse jogo, cara, e acho que a melhor comparação que existe é um relacionamento com alguma mina que você tá, que você no começo, né, tem aquela paixão fervorosa e tudo, e aí você aceita os defeitos, né? Você vai relevando os defeitos, e aí tem uma primeira briguinha, você passa um nervoso, ela também, tudo, e aí isso aqui você não vai separar, né? Como do jogo muitas vezes eu falei, nossa, eu vou parar de jogar. Várias vezes eu falava, tem que parar de jogar isso aí. Só que você sabe que é da boca pra fora. E aí, só que acontece, essas brigas que você vai tendo vão piorando, vão tornando uma coisa cansativa, nervosa, estressante. E aquilo tudo vai crescendo de uma forma que chega uma hora, cara, que qualquer coisa te satura. E o jogo é exatamente essa relação. Foi piorando, e aí toda vez é a mesma coisa, e chega uma hora, cara, que você não aguenta mais. Que você simplesmente você cansa do jogo, você sente que aquilo não está te fazendo bem. É isso, sabe? É claro que tem os caras lá, e existem esses caras, os fodásticos lá, né? E aí uma outra comparação é com o mundo capitalista também dentro do FIFA. Porque eu não estou fazendo apologia a nenhum tipo de movimento, de sociedade, etc., comunista ou socialista, sei lá. Mas, cara, é só assim a lógica do negócio. Quem está em cima, né, aqueles jogadores, os melhores, vão recebendo mais recompensas e eles vão se distanciando e vai gerando uma casta lá em cima de jogadores com, né, players, né, com jogadores, times muito bons, e essa diferença vai se acentuando. E o jogo, dá para perceber, não sei se vocês notam isso, você joga um cara que tem um aproveitamento muito bom, ele também te sacaneia. Então é engraçado que esse jogador médio, que sou eu, né, e outras pessoas, é o mais sacaneado. Porque quando ele está jogando com o cara lá de cima, o cara de cima é favorecido para existir alguém lá em cima, né, que tem aquele aproveitamento top e motive as pessoas que estão aqui no segundo patamar a acreditar que dá para chegar lá em cima. É claro, se você se matar muito mais, né, coisa que eu não fiz, você se matar mesmo, eu me dediquei muito, mas não me matei. Então se você se matar, você vai chegar lá naquele patamar de cima. E aí, ao mesmo tempo, a gente que está nesse patamar aqui, a gente é melhor que esses caras que estão embaixo. Só que o jogo, ele também não quer fazer com que esses caras que estão embaixo desanimem, né? Então ele vai distribuindo essas vitórias. E aí você pode perceber que aquele aproveitamento que você tem na Weekend League, ele vai se mantendo para não gerar essas oscilações, sabe? Isso tudo é muito enervante, é muito irritante, porque não depende muito daquilo que você fez naquela partida específica. Mas já tem uma certa distribuição que é dada ali. E tudo isso tem um motivo comercial, é óbvio, né, para manter as pessoas envolvidas, para gastar mais dinheiro, para dar essa sensação que dá para chegar lá. Só que é extremamente irritante, é uma coisa que extremamente faz mal, te deixa com essa sensação que é desonesta, é uma coisa de má fé, sabe? Beira a má fé, porque você está sendo evidentemente assaltado, sabe? Você está sendo assaltado, roubado, jogando um jogo. Então isso, cara, eu não sei se os outros jogos, os próximos, vão vir com essa tônica, com esse jeito também, mas eu espero muito, tenho muita fé, muita vontade que apareça um jogo
que realmente seja bacana de se jogar, ter uma jogabilidade boa, tudo no mundo online, só que sem a necessidade desse tipo de movimento, handicap, etc. Mas, cara, valeu demais, obrigado por vocês aí, quem chegou até o final, assistir. Eu esperava muito que fosse mais rápido do que